Criação e queda. Verdades para lidar com a dor e o sofrimento. Eu propositalmente uso no meu tema a palavra lidar e não a palavra se livrar, porque a Bíblia não nos ensina a se livrar da dor, do sofrimento e da morte, mas a Bíblia nos ensina a se livrar. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 16 e 19. Já após a transgressão de Adão, isto é, a entrada do pecado no mundo, Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Antes de Gênesis, ou melhor, até Gênesis 2, 16, 17, até a entrada do pecado no mundo, o mundo é um. Conforme lemos em Gênesis 3, 16 e 19, após o pecado, o mundo é outro. Resumindo, o pecado alterou tudo, absolutamente tudo. Antes do corona, e mesmo depois dele, todos nós vemos e também experimentamos dor, sofrimento e a cruel e fria morte que nos separa de pessoas amadas. Essas coisas não faziam parte do plano original de Deus para a sua criação, isto é, para nós. Gênesis 1 e 2 conta que Deus nos colocou num mundo sem dor, sem sofrimento e também sem morte. Se nós fizéssemos uma estatística contando a partir de Adão, excluindo Enoque, nós observaríamos que 100% dos homens de todos os tempos morrem. Mas nem mesmo isso, esses 100% não fazem da morte algo natural. Eu estou dando o seguinte significado para a palavra natural. Quero chamar de natural apenas alguma coisa, uma realidade que seja conforme o plano original de Deus. Como a morte não faz parte do plano original de Deus, eu não vou chamar a morte de algo natural. Dor, sofrimento e morte são penalidades de Deus para criaturas rebeldes que rejeitaram um Deus de amor infinito como seu Senhor e Rei e decidiram serem eles mesmos senhores e reis da própria vida. Isto é uma definição de pecado.
O que é pecado? É quando a criatura finita, ao invés de obedecer ao seu Criador amoroso infinito, decide fazer as coisas conforme ela quer. Ela decide ser a senhora e a governanta da sua própria vida. Ela toma o lugar de Deus. Então, guarde isso. Dor, sofrimento e morte não são coisas naturais. São penalidades para pecadores. Imagine 3 cenas. Num hospital, em algum lugar do mundo, um adulto está falecendo sem ar, vítima do Covid-19. Em um hospital qualquer do mundo, uma criança está em estado terminal, vítima de um câncer nos ossos. Em algum lugar do mundo, na sua cama, um velhinho de 92 anos sofre uma parada cardíaca. São 3 cenas possíveis que acontecem muitas vezes. Essas 3 pessoas têm algo em comum. No mundo original de Deus, eles não morreriam. Não morreria o adulto e não existiria o Covid-19, nem o 18, nem o 20. Não morreria a criança e não existiria câncer nos ossos, nem no câncer, nem no sangue ou na pele. Não haveria a velhice, não haveria paradas cardíacas e muito menos a morte. Por quê? Estas não são coisas naturais. Estas são coisas que estão no nosso mundo porque são penalidades de Deus para o pecado. Venha como vier, e venha quando vier. A morte é algo horrível. A morte é tão horrível quanto pecados de criaturas que dia após dia e vez após vez desobedecem os mandamentos do único Deus que é infinitamente santo, bondoso e que as ama de modo pessoal. Nós temos 2 visões da morte. A primeira visão, que a morte é algo justo. É algo justo porque foi um Deus justo que decretou a morte como pagamento dos nossos pecados. É o que nós merecemos. Essa nossa visão, ela está baseada em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas da morte nós temos também uma outra visão. Nós consideramos a morte estranha, errada, antinatural. Não era para ser assim, não era para existir a morte, porque nós não fomos criados para virar pó. E os nossos relacionamentos de amor não foram feitos para serem destruídos pela morte, eles foram feitos para serem eternos. Não era o plano original de Deus que a morte separasse pessoas. Porém, quando desobedecemos a Deus, quando ocorreu a queda, nosso coração, emoções, pensamentos, corpos, desejos e relacionamentos deixaram de funcionar tão bem quanto deveriam, e o nosso mundo também. Nós estamos quebrados, os outros estão quebrados, nossos relacionamentos estão quebrados e nosso mundo está quebrado. Gênesis narra para nós que Deus nos chamou para cuidar do mundo e cultivá-lo. Porém, como penalidade do pecado, a terra veio a produzir espinhos que nos machucam
e ervas daninhas, ou seja, ervas que causam danos. Espinhos e ervas daninhas são coisas que a terra produz independente de nós. Sem que você faça algo bom ou algo ruim, lá está o espinho e acolá está a erva daninha. Por causa das misericórdias do Senhor, nós não perdemos totalmente o mundo de Deus. Nós ainda plantamos e colhemos, por isso você comeu hoje, por isso você vê o que vê na geladeira e na fruteira. Nós ainda desfrutamos do sol e da chuva, e há estações frutíferas, e existe jardim. Por causa das misericórdias do Senhor, nós não perdemos totalmente o mundo de Deus. Mas, por causa do nosso pecado, por causa da penalidade que o nosso pecado mereceu, nós não vivemos mais no mundo perfeito. Há espinhos e há ervas daninhas. Se nós habitássemos naquele mundo perfeito, naquele mundo ideal, no mundo do projeto original de Deus, no mundo que nós fomos chamados a trabalhar a terra, a cultivar, a produzir, todo o nosso trabalho resultaria em 100% das vezes em sucesso, segurança e prosperidade. Esse é o mundo ideal. Porém, é verdade que muitos se matam de trabalhar e de repente uma injustiça de um outro, ou uma tragédia natural como um tsunami, um furacão, um vulcão, chega e acaba com o trabalho de uma vida inteira. Essas pessoas não fizeram, às vezes, nada necessariamente bom ou necessariamente ruim. Elas habitam num mundo que há espinhos e ervas daninhas, que se manifestam quando bem quer, na hora que quer. Alguém diz assim: olha, o mundo é incrivelmente belo. E de um certo ponto de vista, nós demos razão para essa pessoa. Você já deve ter vislumbrado muitas cenas onde o mundo te encheu de êxtase, ele pareceu tão belo e essa pessoa tem razão, por assim dizer. Mas agora mesmo, em alguma UTI, abarrotada de pacientes, um enfermeiro ou um médico decide para quem vai dar o último respirador. E a pessoa que não o receber vai falecer. E vai haver muito sofrimento. E essa pessoa que tem essa decisão tão difícil nas mãos diz que o mundo se tornou um lugar horrível. E a gente tem que dar razão. Qual é o equilíbrio? O mundo não é um jardim mais? O mundo ainda é um jardim. Ainda há beleza no mundo. Mas nós não podemos desconsiderar a realidade de que há no mundo espinhos e ervas daninhas. Como Gênesis 1 e 2 pode nos ajudar a lidar com as realidades da dor, do sofrimento e da morte. Uma delas, rejeitamos a ideia de que as pessoas que sofrem mais são sempre piores que as pessoas que sofrem menos. Ou seja, não é quanto pior uma pessoa, mais ela sofre, quanto melhor, menos ela sofre. Esta é a lógica dos amigos de Jó, que diziam que o sofrimento de Jó era proporcional aos seus pecados particulares. Jó, isto acontece contigo porque sua vida está errada, e não acontece conosco porque nossa vida está certa. Cuidado, não julgue. O sofrimento e morte de um indivíduo podem não serem frutos de um pecado particular.
essa é moral por causa disso ou daquilo, mas ele se abate sobre justos e injustos, sobre cristãos e ateus, sobre católicos e muçulmanos, sobre pobres e ricos, sobre governadores e governados, sobre todos. Nós não temos que julgar, nós não fomos chamados a julgar, nós somos chamados a fazer justiça. Casos que a gente não sabe os propósitos de Deus, a gente não julga. Sofrimento e morte do indivíduo podem não ser frutos de um pecado particular dele, mas Gênesis mostra para nós que não haveria morte e sofrimento se não fosse o pecado. Se você crer que se levar uma vida correta, Deus está obrigado a lhe dar uma vida boa, acabará em amarga ilusão, porque você não observou o mundo descrito de Gênesis, capítulo 3, após a queda, o mundo que você vive, você não observou a descrição de Deus para o mundo que você vive? É um mundo onde existe dor até no se dar à luz, é um mundo de suor, é um mundo onde a terra produz erva daninha e espinhos, é um mundo onde você está condenado a voltar ao pó, é um mundo onde a vida é difícil, é um mundo onde a vida às vezes é cruel e violenta, como foi cruel e violento Caim com Abel. É um mundo onde a nossa vida e das pessoas que amamos sempre é curta demais. Por que você esperaria de Deus para você, baseado na sua obediência, algo diferente disso? E suponha que Deus tem a obrigação de nos beneficiar. E este Deus que tem a obrigação de nos beneficiar é um Deus infinitamente belo, santo, amoroso e justo. E se ele é infinitamente belo, santo, amoroso e justo, me explique por que a vida deveria girar em nosso redor, ao invés de girar a nossa vida em redor dele. Quem é mais digno? A pergunta mais intrigante que temos de responder é por que, apesar dos nossos pecados, ele, ao invés de nos aniquilar com justiça, nos deu seu Filho? Me explique por quê. Porque apesar dos nossos pecados, há tempos que chove bênçãos em nossas vidas. Por que nós recebemos o bem e não poderíamos receber o mal? A verdade da queda, irmãos, nos ajuda a receber o sofrimento com mais humildade, porque o sofrimento, a dor e a morte, ou é fruto dos nossos pecados particulares, ou é fruto da queda da nossa raça. E sendo assim, nós não podemos julgar ninguém, porque nós não sabemos por que aquela pessoa está sofrendo aquilo. E quando nós sofremos, nós não podemos cobrar de Deus nada além do que pedir as suas misericórdias. A verdade da queda fortalece a alma, porque quando o sofrimento chegar, você não precisa e não deve estar demasiadamente surpreso. Deus descreveu para você o mundo que você habitaria. E nem precisa se vitimizar, pois já sabia que este era o mundo que o sofrimento vem a todos. E nem precisa perder a esperança, porque na palavra de Deus está prometido a redenção desse mundo, que ele haveria de criar, ele há de criar novos céus e novas terras. É mentira que se levarmos uma vida correta, Deus nos deve uma vida boa por dois motivos. Primeiro, pecador como você nunca consegue levar uma vida suficientemente correta. Tanto quanto, por mais que as orelhas de um elefante sejam abanadas por ele, ele nunca vai levantar voo. Assim como o elefante não voa, um pecador não consegue levar uma vida suficientemente correta. Todo esforço resulta sempre em um novo fracasso.
Nós não podemos cobrar de Deus uma vida melhor baseada na nossa obediência, mas nós podemos e nós devemos, e Deus espera de nós que nós esperemos nele uma vida não melhor, mas uma vida perfeita, baseada na obediência do seu Filho e nas suas promessas. Esse é o motivo pelo qual a gente não pode esperar que, se a gente levar uma vida correta, a gente vai ter uma vida boa, porque a gente não consegue levar uma vida suficientemente correta. Segundo motivo, o único homem justo e bom, com uma vida certa e decente, sofreu. Seu sofrimento é tanto fruto da sua obediência a Deus, como do seu amor por nós. Como a gente vai esperar que a nossa obediência a Deus nos livra do sofrimento, se o sofrimento de Cristo é fruto da sua obediência a Deus? Ele recebeu de Deus o castigo dos nossos pecados, experimentou dor, sofrimento, morte e abandono do Pai para nos levar a Deus. Nos dará no futuro a vida que nós não podemos jamais merecer. Ele nos dará no futuro aquela vida que é conforme o plano de Deus para nós. A primeira coisa quebrada é a primeira coisa a ser consertada. A primeira coisa quebrada foi a nossa comunhão com Deus. A primeira coisa que Jesus vem fazer é restabelecer a nossa comunhão com Deus. A partir daí, todas as outras coisas começam a funcionar melhor em nós. Algumas começam a funcionar melhor aqui, outras nem tanto, outras nós aprendemos a lidar, mas ali, bem pertinho, será tudo perfeito. A verdade da crucificação de Cristo nos ajuda, mesmo no sofrimento, continuarmos seguros do amor de Deus por nós. Pois se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não quereria o nosso bem, mesmo quando Ele nos conduz pelo vale da sombra da morte? O mundo está caído demais. O mundo está caído demais. Não dá mais para dividir o mundo em classes. Numa classe você colocar as pessoas boas, na outra classe colocar as pessoas ruins. Numa classe colocar as pessoas com vida certa, na outra as pessoas com vida errada. E aí as pessoas de uma classe merecem uma vida boa, as pessoas da outra classe merecem uma vida ruim. Só há uma classe. Só há uma classe de pecadores, só há uma classe de pessoas ruins, só há uma classe de pessoas com vida errada, só há uma classe de pessoas merecedoras da morte e só há uma classe de pessoas necessitadas da graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Evangelho revela o fracasso dos homens em levar uma vida correta e assim merecer uma vida boa, porque todos pecaram, mas traz esperança para todo homem, para todo homem, para todo homem, porque Cristo levou a vida correta que nós deveríamos viver e morreu a vida que nós merecemos morrer para nos declarar pessoas justas, boas e corretas diante de Deus, não pelos seus atos, mas pela sua morte, pela sua graça e por meio da fé. O que é a fé? A fé não é um mérito, a fé é a mão vazia do pecador, pessoa ruim, de pessoa de vida indecente, pessoa de vida incorreta, que estende a sua mão para receber a salvação do Senhor e tudo o que ela vem a significar conforme a palavra dele. Se arrependa, estenda sua mão e receba, pois as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem o seu ouvido entupido para que não possa ouvir. Esta palavra que hoje eu falei, eu tenho absoluta certeza que ela é a mensagem do Evangelho, e se você ouviu ela, eu tenho absolutamente certeza que falou ao seu coração, a mão do Senhor foi estendida uma outra vez para você, porque ela não está encolhida. E uma outra vez o ouvido dele esteve aberto para você, e ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pense nisso. Amém.